Pronto. Pessoal, bora lá. Vamos dar continuidade aqui pela classificação, tá? A gente tinha falado até a classificação em relação à pessoa. Agora, a gente vai falar em relação ao modo. Isso, quanto ao agente. Será que a gente fez esse número 4, pessoal? Fez. Pronto. Quanto ao modo, pessoal, a classificação ela pode ser principal, acessória, derivados ou subcontratos. Principal é sempre o contrato mais importante, né? Aquele contrato que é, vamos dizer assim, o genérico em relação a outros subcontratos. O acessório está sempre subordinado ao principal. Vamos ver um exemplo de contrato principal e contrato acessório. O contrato principal, por exemplo, o contrato de vocês aqui na Facam. A responsabilidade de vocês contratual com a instituição é um contrato principal. O fiador de vocês fez um contrato acessório. Por que é acessório? Por que ele está subordinado ao principal? Ele vai ser cobrado por vocês? Ele vai ser obrigado a pagar por vocês? Em tese, né? Em tese, não. Se você pagar, não. É por isso que é acessório. Porque ele vai sempre vir, a responsabilidade dele é sempre secundária. É posterior à responsabilidade contratual, né, do primeiro contratante, certo? Por isso, contrato principal, contrato acessório. Tem outra modalidade aí, que são os derivados ou subcontratos. Eu sempre gosto de lembrar que esses contratos derivados, eles vão existir apenas quando tem um contrato maior, e esse contrato maior, ele, de alguma maneira, alguém vai dar um pouquinho dele para o terceiro. Isso acontece muito com construção. Eu contrato alguém para construir esse prédio, certo? Aí faço toda a negociação com ele. Mas alguns serviços, ele vai chamar outras empresas para executar. Por exemplo, uma construtora vai chamar uma empresa que faça a parte elétrica, a parte hidráulica, né? Outra coisa, a parte de laje. Hoje em dia tem empresas que trabalham só para fazer a laje. Você constrói as paredes, deixa no ponto de colocar a laje, aí eles vêm, fazem a armação da laje, inclusive tem aqueles caminhões, não sei se vocês já viram, aqueles caminhões que tem um braçozinho assim, que eles vão jogando a laje, acho lindo. Adoro ver aquele negócio. Hã? Nos Estados Unidos eles estão dando luz. Para começar, eles não constroem com alvenaria. É muito difícil o americano construir com alvenaria. Mas para cada tipo de serviço. Exatamente. Porque lá as linhas de produção, elas estão mais especializadas do que a técnica brasileira. Lá, se eu vou construir um prédio desse, cada item desse aqui é uma empresa diferente ou um prestador de serviço diferente. Especialmente porque é trabalho manual. Todos esses trabalhos que precisam, né, do intelecto humano para fazer, eles são muito mais caros. Por isso que os Estados Unidos eles não constroem alvenaria. É muito difícil achar uma casa feita com alvenaria. Às vezes o alicerce tem alvenaria, mas as paredes é tipo um papel, uma madeira diferente. Por isso que eles têm tanto problema com furacão, com chuva. É drywall, né, professora? Professor, destrói tudo. eles também fazem os prédios, quando tem um furacão, o lugar ser maior. Aí eles investem basicamente nos bancos. Isso. É porque a geografia para eles, né, tanto o americano como o japonês. Mas o japonês constrói alvenaria. Inclusive, as melhores técnicas, as mais avançadas de engenharia para os prédios não caírem, são no Japão. Porque
Porque eles têm tudo, inclusive tsunami, né? Perfeitos. Mas aqui na América Latina nós temos muita coisa assim. Eu fui visitar o Peru. Aí, quando eu cheguei no Peru, fui passear. Estou passeando na praia e tem assim, área segura contra tsunami. É uma escada enorme, com uma passarela enorme de aço. Aí eu li aquela placa e disse, meu Deus, o que será a área segura contra tsunami? Porque era numa orla. Tinha uma rua embaixo, uma avenida com uma litorânea, e tinha uma em cima, que era justamente essa armação. Eu disse, o que será, né? Que a pessoa não acreditou. Sabe que aqui realmente a maré bate aqui nessa parede. Como se fosse um morro. A maré bate aqui, e quem está embaixo sobe mais rápido pela escada. Eu disse, moça, que hora que a gente sai dessa parte de baixo? Eu não quero mais andar aqui. Não, se preocupe, porque é muito seguro, tem uma rota de fuga. Ele me mostrou. Tem um negocinho que, se por acaso o mar estiver vindo, ele consegue subir com o carro. Eu disse, não quero mais passar nesse lado aqui, não. Tá bom, aí fui para Cusco. Aí estou no hotel, tem assim, área segura contra sismos. Eu disse, meu Deus, será que sismo é o que eu estou pensando? Né? Porque eu conheci a palavra. Será que sismos é a mesma coisa que eu estou pensando? Será que aqui é o mesmo significado? Aí eu fui para a moça, disse, moça, o que é sismos para vocês? Ela riu, disse, a mesma coisa que é para a senhora lá no Brasil. Sabe o que é sismo? Terremoto, criança. O hotel é construído, pregado numa rocha enorme, e aí aquela área é uma área que não tem muita estrutura, e aí a engenharia que eles fizeram é que, se tiver um terremoto, vai desprender aquela parte, a parte vai cair, nós vamos ficar segurazinho ali, tipo num tablado que tem pregado na rocha, que eles fizeram lá um negócio para pregar no lado. Eu disse, meu Deus, quando é que eu vou sair desse lugar? Eu já queria ir embora, meu Deus, ainda bem que só são 4 dias. Eu já queria ir embora. Para todo lado que a gente seguir, ele tem uma coisa complicada. Nessa questão falando de contratos, eu disse, moça, se tiver um sismo desse aqui, não se preocupe, o hotel tem toda a estrutura para lhe dar segurança. Inclusive, a gente paga, né, opcionalmente, um seguro para quando você está nessas regiões. Quando eu fui ao Peru, eu paguei tanto o seguro em Lima, como um seguro diferente dos outros em Cusco. Porque aí eles te tiram de qualquer situação, é claro, se você estiver viva, né? Se estiver morto, eles também tiram o teu corpo e te mandam os teus parentes. Vocês entenderam o risco, né? Quem me vendeu isso? A agência de viagem. Olha, para esses lugares, a gente tem sempre um seguro específico. E aí eu fiz lá. Mas eu nunca pensei que eu fosse achar tanto motivo para justificar o seguro que eu tinha pago, né? Mas tudo bem. Aí a gente pode até pensar que essa viagem foi feita eu comprei a viagem, a hospedagem, a passagem aérea, e aí me venderam esse seguro. Será que isso não é uma venda casada? Contratualmente falando? Não, né, pessoal? Porque eu tinha a opção de não fazer. Venda casada é quando eu não tenho essa opção de fazer. Eu não tenho. Eu tenho que fazer. Os colégios... Oi. Recentemente, a Apple está até sofrendo um processo aqui no Brasil por vender os celulares sem os carregadores, o que gerou a venda casada e está tendo todo um processo ainda. A Anatel já parece que notificou, já está rolando o processo. Na verdade, não é venda casada, é porque eles desvincularam uma parte do aparelho no qual o aparelho não funciona sem aquilo. Sem o carregador, o Wi-Fi não funciona. Então, eles estão vendendo um produto que não funciona. Se a gente for ao pé da letra, ele não funciona. Para que eu vou comprar um produto que não funciona? Aí eu aumento o preço do produto por conta do carregador e coloco um preço exorbitante por conta da praga do carregador e do fone de ouvido. Certo? Eles separam os dois objetos. A venda casada, hoje, conforme o conceito de hoje,
os colégios que têm sistema educacional fazem venda casada. Por quê? Porque eles não embutem o valor do material na mensalidade. Eles cobram obrigatoriamente aquele material por fora. Todos os colégios estão fazendo isso. O único colégio, os colégios que não estão fazendo é só de ensino fundamental, mas foi ensino médio estão fazendo isso. Literato, Crescimento, Educalis, Educato, Santa Teresa, Marista, Batista, todos. Eles te vendem a mensalidade do colégio, tudinho, mas o material pedagógico é de uma empresa determinada. A maioria deles é o SAIS, é o Sistema de Saber aqui de Fortaleza. Só que eles vendem, só eles vendem para a gente. A gente não pode ir aqui na Aritsai e comprar. Eu não posso usar material de um filho que fez a série anteriormente e que o livro é o mesmo. Por quê? Porque eles te dão acesso a uma plataforma. E essa plataforma te dá algum material e algumas atividades e alguns vídeos que são exclusivos porque tu paga o acesso à plataforma manualmente. Isso configura a venda casada. E aqui em São Luís, eles vão ter problema no que vem, essas escolas. Porque já tem, eu não sei se é um projeto de lei ou se já foi aprovado esse projeto de lei, que os colégios não podem mais fazer isso. Foi aprovado agora. Eu não sei se foi o lançamento de um projeto de lei ou se já foi aprovado, mas é agora dessa semana. Então, aí vai ter alguma problemática, tá? Porque é realmente muito complicado. Vocês entenderam a sublocação, a subempreitada? Querem ver outro exemplo de sublocação? Eu alugo essa sala, certo? E aí eu vou usar só uma parte dela. A outra parte eu alugo para a colega aqui. Como é o seu nome, minha filha? É a Edjane. A Edjane também quer trabalhar aqui. E aí eu vou dizer, olha, Edjane, eu vou dividir aqui a sala, tu me paga metade do aluguel que eu pago para o proprietário, tu vai me pagar em relação àquela segunda parte ali da sala que eu dividi. Isso é sublocação. Eu tenho um aluguel principal e eu subloco. Acontece muito também com quem aluga casa ou apartamento do proprietário. E aí passa a alugar os cômodos, especialmente os quartos. Tem muita gente que vem do interior, aluga um apartamento e subloca os quartos. Para não ficar sozinho e também para não ficar muito caro. Isso, a priori, pessoal, não é um problema. Mas pode vir a gerar um problema para o proprietário, porque isso vai gerar direito de preferência para esses sublocatários também. Lá pela lei de inquilinato, o locatário tem preferência. Se o locador quiser comprar, quiser vender, o locatário tem preferência. Se tiver sublocatários, também terão. Entenderam? E, às vezes, o locatário subloca sem o conhecimento do dono, do proprietário. Às vezes, o contrato diz que ele não pode fazer isso, mas ele faz assim mesmo. Certo? Me digam aí se vocês entenderam os contratos derivados e os subcontratos. Se tem alguma dúvida. Vocês aí de casa... Professora, eu só não entendi muito na questão do acessório, que ele diz respeito à fiança e à cláusula penal. Pronto. Pensa no teu contrato aqui da Facam. Você é o contratante principal. Então, o seu contrato é principal. Ele tem existência própria em relação a você. Certo? No teu contrato, tem um fiador. Certo? Esse fiador, ele é um contratante acessório. Ele só vai ser chamado a responder por esse contrato se você não pagar. Aí ele é chamado. No caso da cláusula penal, é se você descumpre alguma questão contratual e isso nem seja uma multa. Certo? Aí, também essa segunda pessoa do contrato pode vir a responder essa cláusula penal. Entendeu, Marcelo? Mais ou menos, eu entendi mais pela parte do fiador aqui na Facam. Pronto, mas a cláusula penal, ela é sempre cláusula penal, o próprio nome está dizendo, ela é uma multa. Então, pode ser que a pessoa, o contratante principal, ele tenha que pagar esta multa.
Se ele não paga, quem é corresponsável vai pagar. E o fiador não deixa de ser corresponsável. Vamos pensar bem aqui no mesmo contrato da Facam para pensar a cláusula penal. Vocês vão pagar mensalidade em dia e tu fica inadimplente, tu tem multa e juro, não tem? Isso é a cláusula penal. É a multa e o juro e qualquer outra coisa que eles vão te cobrar pelo não pagamento. Quando você não paga, que o fiador vai se responsabilizar, vai ser responsabilizado, ele também vai ser responsabilizado em relação à cláusula penal. Qualquer multa, qualquer tipo de astreinte que você tenha que responder também. Certo? Entendeu, Marcelo? Entendi. Professora, então, no caso, por exemplo, eu sou meu próprio fiador porque eu faço ProUni. Eu, no caso, eu seria tanto acessório quanto principal? Nesse caso, porque o devedor principal do teu contrato, meu filho, não é você, é o ProUni. Ah, tá. Ele é que é o devedor principal, tu entra como acessório. Entendi. Sabe por quê? Porque existe um limite de reprovações que você pode ter. Existe um limite de tempo. Entendeu? Aí, se por acaso tu não cumpre alguma coisa dessa e gere alguma dívida, o ProUni não paga, quem vai pagar é você. Ah, tá, entendi. Por isso que você é contratante, mas você é acessório. Se você não reprovar, não tiver nada mais para pagar, o ProUni vai pagar aquilo. Mas se você tiver, aí você vai ter que arcar. Salvo engano, hoje em dia, ProUni e FIES dá até um percentual de reprovação, que antigamente o FIES não podia reprovar. Depois ele te dava uma disciplina por semestre, que tu podia reprovar, o próprio FIES pagava. Até a última vez que eu me atualizei disso, podia reprovar 2 por semestre. Que aí você pedia um aditivo e ele conseguia, o FIES pagava. É claro, pagava a priori. Porque lembrem-se, FIES, pessoal, é financiamento. Você assina um contrato com o banco. Tu vai pagar isso depois. Porque o povo tem na cabeça que FIES é de graça. Tem nada de graça. Tu tá fazendo um contrato com o banco. E o banco tá pagando a instituição. Então, tu fica reprovado, o banco vai pagar para a instituição, mas ela vai te cobrar depois também. O FIES é diferente. O FIES tu não paga nada. Mas se tu ficar reprovado, tu vai ter que pagar a reprovação. Por isso você é contratante também. Em relação à instituição, você é um contratante acessório. Entendeu, meu filho? Entendi. Bora lá. Vamos embora. Quanto à forma. Pessoal, essa conta-forma é uma coisa que vocês já até podem ter entendido só em lei. Porque, olha só, pessoal, o contrato é solene quando ele tem uma forma prevista na lei. Por isso é que ele é solene. Qual, classicamente, é o contrato solene? Contrato de compra e venda, especialmente de imóvel. Para você comprar ou vender um imóvel. E eu já disse isso para vocês algumas vezes. Para a pessoa ter direito de transferir, você precisa fazer uma escritura pública. Se você não fizer, a pessoa vai ter posse, mas não vai ter propriedade. Porque com um documento particular, com um recibo particular, ela não consegue fazer a transferência. Quer ver um outro bem? Eu vendo meu carro. Se eu não der uma apropriação pública, a pessoa não transfere. Aí eu vou ter que ir assinar o documento lá no cartório, em presença, para ele poder conseguir transferir a propriedade para ele. Entenderam isso? Então, existe uma forma prevista no texto da lei para que a gente faça a transferência. Então, se existe isso, o contrato tem uma forma solene. Não adianta você fazer de outro jeito, porque de outro jeito não vai resolver a problemática, tá? Porque não adianta você comprar e não ser o proprietário, né, pessoal? Se você não tiver um documento capaz de lhe transferir a propriedade, eu digo sempre que quem paga mal, paga 2 vezes. Não façam isso, tá? A menos que você tenha dinheiro para pagar 2 vezes.
O que ninguém tem, né? Não solenes, pessoal, forma livre. Não tem uma forma prevista na lei. O contrato de empreitada. Pode até ser verbal, olha, eu quero para construir esse muro. Aí a pessoa diz, eu vou construir por R$500. Tá certo. Quando tu termina, eu vou te dar aqui R$200, 250, quando terminar, eu te pago o resto. É um contrato? Tem solenidade nisso? Não. Eu sempre faço um documentozinho. Mas por ter esse documento, ele tem uma forma solene? Não. Porque a estrutura desse documento eu posso fazer do jeito que eu bem quiser e entender. Quando ele é solene, tem uma forma estipulado na lei. No caso da compra e venda de imóvel, na lei de registro público. Certo? E também pode ser real. Pessoal, esse contrato, quanto à forma, ele é real, porque ele vai te possibilitar entregar ou depositar uma coisa. O exemplo que tem aí é o comodato, o depósito e o mútuo. Lembrando que comodato e mútuo são espécies do contrato de empréstimo. O que é comodato e mútuo? Eu vou assinar, na minha casa tem internet da Vivo, certo? Eu tenho um modemzinho da Vivo, certo? Na Vivo a gente compra para instalar a internet. Mas já teve uma época em que eles faziam um empréstimo, que era um comodato ou um mútuo. Dependendo do tipo, que a gente vai estudar mais lá na frente, a gente tem que devolver ou não. Certo? Quando é um depósito, o contrato de financiamento de automóvel não deixa de ser um depósito. Por quê? Porque você pega um dinheiro para financiar o carro e ele não fica no poder de quem tinha o dinheiro, ele fica em nosso poder. Mas se eu não pago, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que entregar o carro. Certo? Por que eu tenho que entregar o carro? Porque é uma garantia real. A fiança, pessoal, que a gente acabou de falar do contrato aqui da Facam, é uma garantia pessoal. O financiamento do carro, quando eu alieno o carro, eu estou dando uma garantia real. Se a pessoa que pegou o dinheiro não pagar, o banco, por exemplo, vai poder vir buscar a própria coisa, porque ela vai responder pela dívida, certo? Em relação ao contrato da Facam, vocês serão executados porque a garantia é pessoal. Se a garantia fosse real, a Facam poderia ficar com o objeto que vocês deram em garantia. Entenderam isso? Garantia real e garantia pessoal? Vocês aí de casa, pessoal, conseguiram entender? Ok. Pronto, agora a gente vai para quanto ao objeto. Quanto ao objeto, o contrato pode ser preliminar ou definitivo. Eu sempre gosto de dar exemplo aqui no contrato preliminar e definitivo, no contrato de compra e venda mesmo. Por quê? Porque o contrato de compra e venda, pessoal, eu posso fazer um pré-contrato. Professora, como assim um pré-contrato? Eu posso fazer uma promessa de compra e venda. O que é que eu estou dizendo? Que é uma promessa? É esse contrato preliminar aí. Eu negocio as cláusulas iniciais do contrato. Sabe por quê, pessoal? Porque, às vezes, não dá para ir logo para a escritura, porque tem alguma coisa a ser resolvida. Ou pagamento, ou em relação às questões de transferência. Então, esse pré-contrato, essa promessa de compra e venda, ela vai figurar como uma vinculação do comprador e do vendedor. Olha, eu quero muito comprar esse teu imóvel, mas está faltando um documento. Enquanto isso, eu posso te adiantar um determinado valor para eu garantir que tu vai vender o bem para mim enquanto tu resolve essa situação, para que a gente possa fazer a transferência. Certo?
Entenderam isso? Por isso, contrato preliminar. É porque eu posso fazer um contrato particular de promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda, ela precede a compra e venda propriamente dita, que será feita por instrumento público, certo? Porque a promessa, ela não te dá direito de transferência. Tá? Me digam aí se vocês entenderam. Vejam aí que eu até coloquei assim, ó, o contrato preliminar é um pré-contato, é um pacto de contraendo, é um compromisso de compra e venda, pode ser irretratável e irrevogável. Obrigada. Certo? Me digam se em caso vocês conseguiram entender. Sim, professora. Ok. Vamos lá. O próximo. Quanto à designação. Existem alguns contratos. Quanto à designação. Professora, a senhora falou do definitivo. O definitivo é a própria compra e venda. Eu falei do pré-contrato, que é a promessa de compra e venda, e a escritura de compra e venda é o definitivo. O pré-contrato eu negocio questões preliminares, e a escritura de compra e venda é o definitivo. É como eu finalizo o contrato. Entenderam? Entendeu, Marcelo? Entendi. É porque com um exemplo só com um contrato, eu dei exemplo dos dois. Não, mas é simples. Ó. O pré-contrato de compra e venda, eu faço uma proposta de compromisso de compra e venda. Ele é um documento particular. Quando eu resolvo todas as questões da compra e venda, eu vou para a escritura. Aí, se é uma escritura pública, eu estou passando o direito de propriedade, ele é definitivo. Pessoal, conta designação. Essa conta designação aí, pessoal, é contar o nome do contrato. Existem contratos com nome, existem contratos sem nome. Querem ver um contrato sem nome? Eu vou bem ali no shopping, vou arrumar minha sobrancelha. Tem um contrato para eu mandar arrumar minha sobrancelha? Não. Eu vou bem ali no Bob's e vou comprar uma comida. Tem um contrato, o nome de um contrato para eu comprar aquela comida? Não. Mas não é um contrato? Certo? Os contratos que têm nome, pessoal, são os contratos que estão no Código Civil. Uma resposta bem simples. Contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de empreitada, contrato de seguro, contrato de transporte, tá? Contrato de aluguel. Então, pelo nome, são aqueles que estão previstos ou no Código Civil, que é as que a gente vai estudar, ou em algumas legislações específicas. Um bem específico, contrato de aluguel, aonde que ele está previsto de aluguel de imóveis, eu já disse para vocês, na lei de inquilinados. Pessoal, mas eu também posso fazer um contrato de aluguel de qualquer coisa, até já falei isso para vocês. Posso. Como é o nome do contrato? De aluguel, de coisa móvel, certo? Não tem uma forma solene, mas pode ter esse nome, tá? Quando a gente vai fazer uma festa, eu alugo prato, copo, toalha, cadeira, mesa, tampo, decoração. Tudo isso está dentro do contrato de aluguel. Professora, eu posso dizer assim, olha, eu vou fazer aqui um contrato de aluguel, vem aqui de mesa, vem aqui eu vou fazer um contrato de aluguel de toalha, vem aqui eu vou fazer um contrato de aluguel de copo. Pode. Mas as pessoas fazem? No máximo te dão um recibo do valor que tu pagou antecipadamente para aquele aluguel, certo? Provavelmente, se vocês já fizeram uma festa, vocês já perceberam assim, tu liga para o lugar e diz, não, eu tenho esse material, mas você só precisa dar um sinal. Sabe o que é o sinal? É porque se tu não for lá buscar e não pagar, aquilo fica como multa, com uma cláusula penal.
Porque tem muita gente que faz isso, contrato tudinho certinho. Pessoal, se eu me comprometi com vocês que eu vou alugar um determinado material, eu não vou alugar aquilo para mais ninguém. Eu deixo de fazer outro negócio jurídico. Por quê? Porque eu já estava combinada com você. Né? Aí tu não vai buscar. Tu não vai. Hã? Como é? Tu já comprou um carro assim? Não, eu não vou nesse ponto. Não. Não, sinal. Mas aí tu tá fazendo um pré-contrato. Nesse caso aí já é um pré-contrato. E tem um documento a ser assinado. Não dá para tu comprar um bem dessa... Porque alugar uma mesa, uma cadeira, é um valor muito pequeno. Imagina aí tu transferir 20, 30 mil reais para depois tu ir pagar o resto e receber a coisa. Normalmente aí tem um pré-contrato, porque normalmente tu deixa uma parte do dinheiro e leva o bem. Entendeu? Então aí como já é compra e venda, como já tem aí, já vai ter que gerar um contrato definitivo no futuro, é interessante que você faça um pré-contrato. Eu jamais aconselharia um cliente a pagar um valor, não levar o objeto, ou levar o objeto sem um documento que você está levando. Já aconteceu uma coisa comigo assim. Hein? Eu conheço um rapaz que era do Rio, que era do interior, sabe? Aí, lá na cidade dele, passou 11 pessoas levando essa proposta dele vir em São Luís comprar o carro. Só que quando ele chegou, eles queriam que ele pagasse, para só depois ele receber outro nome. Como é o nome disso? Estelionato, pessoal. O que mais tem é estelionato fazendo isso. Tu paga e não tem um objeto. Ou então tu compra o objeto pela foto, quando tu vai receber, é uma doidice. Por isso que esse tipo de contrato que precisa de uma forma solene, pessoal, não façam com características de contrato esporádico. Eu não estou dizendo que não é uma coisa que você possa fazer. Eu não estou dizendo que você não deve fazer. O que eu estou dizendo é que você não deve fazer, porque o prejuízo é certo. Sabe a história do golpe cair? Cai quem quer. Mas tem assim de gente fazendo. Pessoal, eu não já contei para vocês que a minha casa estava no OLX para vender. Quem sabe que alguém não ia comprar? Eu não duvido, do jeito que o mundo está perdido. Eu não duvido. Tá? Vamos lá. Os contratos inominados, pessoal, não tem designação própria. Como eu expliquei, vou ali fazer minha sobrancelha, vou comprar uma comida no Bob's. Eu contrato alguém para tirar uma foto, né? Sei lá, fazer vídeo, fazer e-book, coisa dessa natureza. Como é que vai... E é possível que isso gere um contrato nominado? No Código Civil tem um nome para esse tipo de contrato? Não tem, tá? Contratos típicos e atípicos. Os típicos são os que são regulados pela lei, é o que estão no Código Civil. Os atípicos são todos os contratos esporádicos que a gente pode fazer por aí, tá? Misto e coligado. O misto é quando tem vários tipos com a vontade dos contratantes. E o coligado tem uma pluralidade de contratos. É um negócio... O exemplo que eu coloquei aí é a distribuição de petróleo, que tem não só a venda do petróleo, mas também o transporte, o seguro. Imaginem aí um navio desse que vem não sei da onde, da China, da Arábia Saudita, do Oriente Médio, carregado de petróleo para cá, ou de minério de ferro. Então, ali não tem só o objeto, tem também o transporte, tem também o seguro. E vocês vejam que isso é importante, porque, por exemplo, aqui na nossa costa tem um monte de navio afundado. Estava carregado e afundou. Foi preciso tirar todo o produto que estava no navio. E fora isso, pessoal, afundar um navio desse é pouco dinheiro, né? Pouco dinheiro para afundar, pouco dinheiro para perder, né? Mas tipo, isso todo ano. Os oceanos, às vezes, nunca chega aquele produto que a gente comprou na China, por isso também.
Exatamente, porque voa. Pessoal, porque às vezes eles colocam muito contêiner, né? E a gente pensa que fica pesado e não vai cair, né? Mas pensem no vento, pensem no mar, né? Aquilo ali fica tudo muito leve. Ela vai tirando com a Suez, sabe? O navio ficou parado lá. Porque ficou muito pesado. E aí, o canal de Suez, ele é bem estreito. E ele não é mais tão fundo hoje, né? E aí, chegou no fundo. Então, ficou lá. E aí, só passa por lá, pronto. Teve um engarrafamento. Criança, no dia que eu vi essa reportagem, meu Deus, o mundo está se acabando mesmo. Um negócio que eu estudei, acho que eu não tinha nem dente. O canal de Suez passa na Bíblia fazendo comércio marítimo. Aí está tendo um engarrafamento no canal de Suez, porque algum idiota passou um navio mais pesado do que deveria. Né? E aí vocês dizem, professora, por que isso? Pessoal, se eu levar 100 contêineres, eu vou pagar X. Se eu levar 200, eu vou continuar pagando X. Que era outro navio, outro seguro, outro valor. O que vocês acham? Que os caminhões, eles têm balança nas rodovias. É para eles andarem mais carregados do que pode. Por isso também tem a furadeira na estrada. Isso, por quê? Porque os asfaltos já não faz para ninguém andar, né? E ainda anda os caminhões carregados demais, aí fica difícil. Pessoal, porque a gente tem que pensar nas intempéries, né? Do clima. Nós temos um clima muito quente, o asfalto esquenta, o bicho do negócio está pesado demais, ondula. A gente não pensa assim, né? Foi um ônibus. Por que na beira-mar tem aquelas ondulações? Porque tem muita umidade, o asfalto não é tão de boa qualidade, eles não fazem um aterro de cimento para poder colocar o asfalto em cima, e o peso é um peso não adequado para rodar ali. Tá? É física pura, simples, pura, mas simples, porque é fazer conta. Exatamente. Ó, só para vocês verem o tanto que isso é interessante, há uns anos atrás eu fui visitar a avó da minha filha em Belo Horizonte. Aí, um dia a gente foi sair, ela disse, olha, vamos sair cedo, porque tá tendo muito engarrafamento. Lá tem uma via expressa, que é mais rápida. Aí eu disse, tá bom. Pegando um engarrafamento de quase 2 horas, só para sair de casa. Eu disse, amiga, e assim era porque ia sair mais cedo e ia ser mais rápido. Ela disse, é porque eles estavam trocando o capeamento do asfalto. Só que lá dá 2 graus, -2, a -5. Especialmente em Contagem, que é muito frio. E aí começaram a reclamar, eles começaram a fazer à noite o asfalto. Só que eles faziam à noite o asfalto, eles passaram uma semana nessa história. Fazia à noite o asfalto quando a temperatura estava fria. Durante o dia, que a temperatura estava mais quente, o asfalto trincava todinho. Aí eles não conseguiam fazer a camada durante o dia. Até na Amazônia também, por exemplo, todo é só um período e o nível de chuva é menor, sabe? Aí eles têm que aproveitar esse momento para poder fazer uma asfalto. Senão, não faz. Porque é chovendo 24 horas por dia. Numa cidade como Belém, tem hora para chover. Lá chove todo dia. Lá tem o compromisso antes da chuva e depois da chuva. Pessoal, isso é verdade. É verdade que eu já visitei Belém e a gente queria fazer... Não, essa hora é a hora da chuva. Mais ou menos a hora que está chovendo. Ou a senhora vai mais cedo que antes da chuva, ou a senhora vai depois da chuva. E tu pode esperar que vai chover. É raro o dia que não chove lá no final da tarde. 4, 5 horas da tarde. Hoje em dia está muito mais escasso por conta das questões climáticas mesmo, que está desarrumando em todo canto, né? O povo está mexendo muito com o clima e não está vendo quais são as consequências para o futuro. Me digam se em casa também vocês entenderam, se tem alguma dúvida. Ok, vamos embora. Deixa eu passar aqui. Contratos bilaterais. Só para dizer para vocês, o que é bilateral é porque tem prestações recíprocas para todas as pessoas, né? E agora a gente já vai conversar sobre algumas coisas que já estão lá nos artigos do Código, a partir do 476.
da exceção do contrato não cumprido, né? Escrito em latim, exceptio non ad implet contratos. É o 476 que vai dizer assim: nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir um implemento da do outro. Pessoal, eu não posso gerar uma nulidade e, por conta dessa nulidade, eu não faço a minha obrigação e cobro a obrigação do outro. Certo? Eu vou dar um exemplo muito simples, que vocês podem viver e, às vezes, né? Eu posso cobrar na prova de vocês o que eu não ministrei? Não. Eu tenho que ministrar um conteúdo X. Eu só posso cobrar na prova de vocês o que eu ministrei. Quando eu cobro para vocês a parte que eu estou inadimplente com vocês, é uma obrigação possível essa? Eu não ministrei e estou cobrando na prova? Não. Eu compro uma casa. Vamos lá, comprador e vendedor. O comprador me paga metade da casa. E diz que vai me pagar a outra metade daqui a 30 dias. Aí, no pré-contrato, eu digo assim, né? No contrato preliminar, na promessa de cumprimento. Eu vou receber metade do contrato para segurar, né? Para me comprometer como comprador. Mas eu só vou entregar a chave daqui a 30 dias quando ele me pagar a outra metade. Certo? Daqui a 30 dias, aquela pessoa que quer comprar minha casa vai lá e diz assim, olha, sai da casa, que a casa é minha, eu quero me mudar. Ele pode exigir de mim que eu entregue a chave para ele? Eu cumpri a minha parte do contrato? Eu estou esperando, né? Eu estou cumprindo a minha parte do contrato, porque eu prometi que ia vender para ele, não ofereci para mais ninguém, recebi um valor e estou esperando o resto. Na hora que ele me pagar, ele recebe a chave. E se ele não me pagar, ele tem direito de exigir de mim? Não. Certo? É igualzinho esses contratos que o colega falou. Vem uma pessoa querer comprar um carro. O estelionatário que está vendendo quer que ele entregue o carro. Quer que ele entregue o dinheiro. Mas não quer entregar o carro. Entenderam? Porque isso são negócios, pessoal, que a gente passa de uma mão para outra. Eu vou entregar o dinheiro e vou receber o carro. Esse negócio de você receber não sei quanto tempo depois não dá certo. Nem concessionário. Querem ver um outro lugar que dá muito problema? Construtora. A gente faz os pré-contratos, começa a pagar, a construtora está construindo na planta. A gente diz que vai receber na planta, né? E aí a construtora não termina de receber. Mas quer receber o valor. Que tal? Querem ver outro exemplo aqui em São Luís? Aqueles apartamentos ali do Coafuma que deram problema. Todos aqueles apartamentos têm financiamento. Eles não me entregaram um bem habitável. Eu tive que sair de dentro do apartamento porque eu tinha risco de cair, de desmoronar. Eu sou obrigada a continuar pagando essa prestação? A pessoa que me vendeu cumpriu a obrigação de me entregar um apartamento habitável? Não. Eu tenho a obrigação de pagar? Não. Mas, pasmem, os bancos cobravam. Cobravam, botavam o nome do povo no Serasa. Vocês não têm noção da quantidade de ação que essas construtoras e os bancos, especialmente a Caixa, respondem por conta daqueles apartamentos. Porque, inclusive, pessoal, ali tem depreciação. Um apartamento que era 500 mil reais, na hora que começou a espocar esse negócio, que tinha vazamento de gás, que a estrutura estava com problema, que tinha perigo de implodir, quem valia 500 reais não passa a não valer nem 50. Tu compraria um apartamento lá por 500 reais, por 500 mil. Eu não compraria nem por R$1. Quanto mais, por 500 mil. O negócio vai cair, tem vazamento de gás. Teve noite, daqueles outros ali que é de frente para o holandês, passaram a noite fora do apartamento no relento, esperando saber se ia ter vazamento de gás, se ia explodir, se não ia. O corpo de bombeiro daqui a achar onde era o vazamento. Prédio trincando, porque aqueles barulhos horríveis, né, de alvenaria
Brincando. Aí tu faz o quê? Vai-te embora pra pegar a rua. Às vezes com a roupa do corpo. Eu tive conhecidos que passaram na madrugada, sentados na calçada, esperando ver se o prédio ia pegar fogo, se ia cair, o que era que ia acontecer. Teve prédio que eles passaram 7 dias sem conseguir voltar em casa, com pijama. Imagina bem. É uma loucura, pessoal. Né? Coisa de... Aí, está tudo. Tudo que eu estou dizendo para vocês, pessoal, é público. Vocês podem ir para a internet, vocês vão encontrar. O povo começou a se mudar em massa. A construtora foi obrigada, inclusive, a pagar as mudanças. Para que o morador, que já tinha que estar naquela confusão, não tivesse que arcar com uma mudança. Certo? Me digam se vocês entenderam aqui, ou se vocês entenderam em casa também. Ok, Marcelo e Otávio, não está aparecendo aqui para mim quanto tempo está terminando mas ainda não está o reloginho aqui, tá? Quem vê primeiro avisa o outro, tá bom? Beleza. Porque como eu estou mudando de tela, eu estou com medo de aparecer e eu não ver. Tá? Bora lá. Garantia de execução. Depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que ela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante para satisfazer. Se aqui nós estamos falando de prestações, tá? Em algum momento eu paro de pagar as prestações, a outra parte não é mais obrigada a me realizar o contrato, tá? Isso aqui, pessoal, parece muito com contrato de telefone, contrato de internet, né? A gente não conseguiu pagar a prestação e aí eles cortam, tá? É muito parecido. Cláusula resolutiva. 474, 475. Eu coloquei aqui meio de trás para frente, os artigos, mas tudo bem. Essa cláusula resolutiva, pessoal, quando ela é expressa, ela só opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação. Quando ela é expressa, ou seja, quando está no contrato. Então, se aconteceu a condição resolutiva, o direito se opera ali. Se ela é tácita, ou seja, só falada ou só aceita, sem o contrato expresso, então precisa que eu ajuize uma interpelação judicial para que isso fique claro, de que eu cumpri a condição, a cláusula resolutiva. 474 diz assim, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Então, se eu tinha que receber um pagamento e eu não recebo, eu estou sendo lesada pelo inadimplemento do outro, né? Pelo não pagamento do outro. Então, o que eu posso pedir? Que o contrato se resolva. Quando o código fala que o contrato se resolva, pessoal, que o contrato se encerre, que o contrato termine, que eu não tenha mais nenhuma obrigação com aquele contratante que não está me pagando. Mas ele também pode preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos de indenização. Então, eu tanto posso pedir que o contrato se resolva e eu não quero mais o serviço, como posso pedir que o contrato, que a outra pessoa realize sim o que foi contratado e ainda posso receber perdas e danos, tá? Isso aqui, pessoal, acontece muito em prestação de serviço de artes, né? Às vezes eu quero uma fotografia, eu quero um vídeo, eu quero uma foto. Então, se a pessoa não faz a contento, eu posso pedir que o contrato se resolva. De outro passo, eu posso pedir ainda que ele seja obrigado a fazer, e aí é uma ação judicial de obrigação de fazer, o que também vai me dar direito a perdas e danos. Imagina se o contrato não foi feito no prazo. Era um contrato para fazer fotos de aniversário de 15 anos, ou para fazer vídeos, né, para aniversário de 15 anos. Não é feito dentro do prazo, mas ainda assim eu quero que seja feito. Isso me gerou um dano, então vai gerar as perdas e danos, porque eu não tinha o vídeo
no dia do meu aniversário de 15 anos, tá? E digam se em casa vocês entenderam também. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui, pessoal? Tá. O distrato, pessoal. Contrato é quando as partes convergem para um ato jurídico, um negócio jurídico, certo? E o distrato é quando as partes querem desfazer o contrato. Às vezes, o distrato, ele acontece sem que você faça nenhuma prestação, nem de uma parte, nem da outra, tá? Então, eu contratei, mas agora eu desisti, eu vou fazer apenas o distrato. E a forma do distrato é a mesma forma para o contrato. Se era um contrato de compra e venda de imóvel, e aí tem que ser por escritura pública, o distrato também tem que ser uma compra e venda, tem que ser por uma escritura pública de distrato. A forma também tem que ser a mesma, certo? O contrato é um acordo de vontades para contratar, para fazer uma negociação. O distrato é um acordo de vontades para desfazer. Alguém ia perguntar alguma coisa? Apareceu aqui, os 5 minutos. Eu vou só finalizar aqui essa última observação que tem aqui, que é a questão da quitação, tá? Pessoal, a quitação, ela sempre vai ser dada por um instrumento, ela sempre pode ser dada por um instrumento particular, tá? Vai designar o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor, como que pagou, o tempo e o lugar do pagamento, a assinatura do credor ou do seu representante legal. Ainda assim, ainda que não tenha os requisitos, vai valer a quitação se dos seus termos ou circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Pessoal, a quitação é muito simples. Vamos pensar que eu fiz uma escritura para fazer, eu fiz aqui um pré-contrato, né? Eu fiz uma promessa de compra e venda de um imóvel, contrato particular inicialmente. Aí eu paguei a metade, ficou de eu pagar a metade em 30 dias, para poder fazer a escritura pública, certo? Com 30 dias eu transfiro o valor para a conta do vendedor. Vamos pensar que eu comprei um imóvel de 100 mil reais. Eu paguei 50 mil, está lá o recibo assinado, particular, na promessa de compra e venda, e com 30 dias eu transfiro para a conta do vendedor os outros 50 mil. Eu tenho comprovante de transferência, certo? Mesmo que eu não tenha um documento chamado recibo, mas eu tenho o comprovante de transferência. Isso não é quitação? Eu não posso comprovar a quitação com esse comprovante de transferência? Bom, se eu fui lá onde o vendedor disse assim, assine aqui esse recibo, ele assina um recibo particular. Esse recibo particular pode provar que eu paguei, finalizei o pagamento da dívida? Sim. E se o bonito vendedor não quiser assinar a escritura? Eu posso entrar com uma ação comprovando que eu fiz um pré-contrato, que eu paguei e agora ele não quer transferir. E aí o juiz vai determinar numa obrigação de fazer que ele assine. Se ele não assina, o juiz transfere a propriedade para mim. Porque isso aí agir com o quê, pessoal? Com a fé. Certo? Entenderam? Às vezes a gente vende o carro, pessoal, e fica para assinar o documento depois. O dinheiro está na tua conta, tu já até gastou. Tu pode simplesmente dizer, não vou assinar, não. Se a transferência está lá, se a pessoa comprova que transferiu o valor, certo? E digam se em casa vocês entenderam. Só aguardando vocês de casa me dizerem se entenderam ou não. Sim, professora. Ok, estou só fazendo a última verificação de chamada aqui de vocês para a gente mudar a reunião, tá? Só
Só mais um segundinho, a gente já finaliza. Aí eu abro outra. Pronto. Eu vou finalizar essa, a gente vai começar outra, tá? Bora lá, pessoal. Do contrato com pessoa a declarar. Esse contrato aqui é bem simples, tá? Ele vai falar que no momento da conclusão, uma das partes pode indicar uma pessoa que deve adquirir os direitos ou assumir as obrigações. Esse contrato aqui, pessoal, ele é bem simples. Eu vou comprar uma casa, tá? Alguém quer vender, eu vou comprar. Eu posso comprar essa casa, certo? Para eu vender para um terceiro ou para mim mesma, tá? Por isso que o nome do contrato é com pessoa a declarar. Eu posso pegar uma escritura ou uma procuração, me dando os direitos para ficar com a casa em meu nome ou para transferir para qualquer outra pessoa, se eu quiser. Por que isso, professor? Porque eu posso, né, querer direto transferir para um terceiro sem passar pelo registro de imóvel. Pessoal, toda vez que eu compro uma coisa e eu vou transferir para o meu CPF, eu pago imposto. E é imposto caro. Então, pode ser que eu queira o documento para eu dizer que eu tenho propriedade, a procuração me dá esse documento, a procuração pública, mas pode ser que eu queira transferir essa propriedade não para o meu nome. Pode ser que eu queira registrar não em meu nome. Eu queira registrar em nome de uma outra pessoa. Uma outra pessoa para quem eu vou vender. Certo? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Por exemplo, quando a gente vende carro e vende carro em lojas de carro, esse pessoal que vende carro usado, normalmente eles não passam o carro para o nome deles. Eles ficam com o documento ali. Quando eles conseguem vender o carro, eles te procuram para assinar o documento. Certo? Por quê? Porque senão eles vão pagar para transferir para o nome deles e depois vão pagar de novo para transferir para o nome do comprador. Porque eles não vão ser os compradores finais. Entenderam? Ou seja, é imposto em cima de imposto, taxa em cima de taxa. E, às vezes, quando vai fazer isso, nem chegou o documento no nome do dono da loja de carro e ele já está vendendo para uma outra pessoa. Às vezes passa ali uma semana, 10 dias, 15 dias. Às vezes passa mais um tempo, mas às vezes não, tá? Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades também. Por isso, contrato com pessoa a declarar. Pode ser que fique no meu nome, mas pode ser que eu vá declarar o nome do verdadeiro comprador. Um comprador que eu vou mostrar, que eu vou dizer posteriormente. Pode. A casa. Pronto, a casa. Tá? O colega pediu para eu dar um exemplo. Eu compro a tua casa. Só que agora eu não quero fazer a escritura para transferir a casa para o registro de imóvel no meu CPF. Vai me dar uma procuração. Na procuração, tu vai dizer assim, olha, você pode transferir para o seu próprio nome ou você pode transferir para uma pessoa que você declara. Contrato com pessoa a declarar. No futuro, tu pode dizer qualquer pessoa para quem quer transferir. Naquele momento ali que nós dois estamos fechando o negócio, tem como eu te dizer se eu vou passar para mim ou se eu vou passar para um terceiro? Não. Eu nem sei se eu vou querer fazer isso mesmo. Por isso que o nome do contrato é com pessoa a declarar. Lá no futuro, eu declaro quem é esse terceiro para quem eu vou passar. Que é uma possibilidade, hein, pessoal? Pode ser que eu passe para mim mesmo. Certo? Eu vendi um apartamento há uns anos atrás e eu só passei uma procuração, até porque a procuração é mais barata. A gente paga só a procuração. A gente não paga a transferência de propriedade. Porque aí eu vou ter que pagar ITBI, parece que é 5% do valor do imóvel. Então, pense aí no imóvel de 30 mil. Não, 5 não, 1%. O imóvel de 30 mil, quanto que eu tenho que pagar só de imposto? R$300. Parece que é 1, é 5. É um negócio assim. Qualquer valor de imposto para mim é caro.
Pensa numa casa de R$1 milhão. Vai pagar 5% para o Estado. Aí, se tu for vender para um terceiro, tu vai pagar de novo. Ele vai pagar de novo. Porque tem muita gente, pessoal, que vive também dessas compras. Também de imóvel. Entendeu? Eu compro o teu carro. Eu não quero que eu assinar o recibo agora, porque senão eu vou ter que pagar as taxas do Detran. Aí nós vamos no cartório e me dá uma procuração, que é R$80. Lá na procuração, tu diz que eu tenho direito de passar para o meu nome ou para o nome de qualquer pessoa que eu diga que é para transferir. Entendeu? Por isso que é contrato com pessoa a declarar. Eu nomeio um procurador, esse procurador pode passar para si ou para terceiro. Não importa. No entanto, de quem é a responsabilidade por aquele objeto, por aquele imóvel, por aquela coisa, a partir daquela data? Você. As multas, suas. Conta de água, de luz, PTU, tudo passa a ser daquela pessoa para quem eu passei a procuração. Oi. Então, a pessoa que vendeu, a partir desse momento, ela já se desvencilha das responsabilidades com aquele imóvel. Em tese, sim. Mesmo sem ter ainda alguém como proprietário oficial. Otávio, em tese, sim. Por que eu estou dizendo em tese? Porque se eu não mudei o registro de imóvel, o IPTU está no nome de quem? No meu. O IPVA vai sair no nome de quem? No meu. As multas vão para qual CPF? No meu. É um ônus que eu assumo. Isso dá confusão de todo tamanho. Sabe por quê? Especialmente carro. Porque a gente moto é uma praga. Ninguém quer transferir para si. Especialmente porque as multas vão vir para a tua carteira. Uma colega está dizendo que o pai vendeu uma moto e passou só uma procuração, não transferiu no Detran, e a pessoa está só fazendo multa na carteira do pai dela. O detalhe é que a carteira que está sendo comprada é do pai dela. Ele pode perder, inclusive, a carteira. A gente entregou essa moto sem documento, né? Mas quem está no documento da nome dessa pessoa... Pois é, e sem documento físico, porque você compra, sabe lá Deus como, né? Mas que existe o nome de alguém com documento lá, existe. E aí é por isso que a gente acaba sendo receptador sem querer ser, né? Porque não tem o documento. Como assim tu não tem o documento? Tem. Tem terreno não, meu filho. Faz uma blitz dentro, tu vai achar um monte. Tem um monte. Eu ia até dizer para vocês que isso já aconteceu comigo. Uma época eu comprei um carro e era no nome da minha mãe. E eu fui vender o carro. Quando eu fui vender o carro, eu não sei por que cargas d'água, eu resolvi deixar, a concessionária me pediu o documento, e eu não sei por que eu deixei o documento original lá, na concessionária. Porque eu ia buscar o outro carro que eu tinha comprado no outro dia. E estava rodando sem o documento. Aí sempre aparece uma blitz, né? Aí ele me parou, e cadê o documento do carro? Aí tinha um documento de 2 anos antes, no nome da minha mãe. Eu disse, moço, e o pior que deu aquele branco, eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz com o documento desse carro? Nada do que lembrar. Aí eu estava com uma pessoa no carro, ele disse, e tu não deixou lá na concessionária? Eu disse, fui mesmo, deixei na concessionária. Isso, o pai da minha filha tinha falecido, acho que tinha uns 2 meses. Eu troquei de carro para eu não aguentava mais olhar o carro. Aí ele disse, mas a senhora não pode fazer isso. Quando ele disse isso, eu levantei a cabeça, eu estava chorando e parecia que o mundo da perna tinha acabado. Eu disse, eu sei, mas... Ele disse, você acalma, eu disse... Aí chorando, não sabia mais disso fazer nada, só chorar. Eu disse, moço, está bem ali, era até na Dalcar, ainda existia Dalcar. Aí, ele ia fazer o quê? Eu disse, não, moço, vamos postar aqui pro seu legal, tá? Tem que eu faça não, o documento não tá aqui, tá ali.
Ele disse, não, senhora, vá-se embora. Vá-se embora, mas pare logo lá e pegue esse documento, porque está tendo blitz na cidade inteira. Vão prender a senhora com esse carro. E o pior, essa loucura foi tão grande que eu não tinha um documento de identidade na minha bolsa. Como é que eu provava que o nome da pessoa do carro era minha mãe? Não tá? A pessoa, olha, tem coisa assim que acontece. E olha que eu sou chata com essas coisas, eu não saio de casa sem identidade. Não teve quem fizesse eu achar a identidade dentro da bolsa. Ainda bem que meu carro sempre no vidro, sempre tem um selo da OAB, né? Então, eu disse, olha, a senhora é advogada, né? Eu disse, sou moça. Mas que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aí ele disse, pô, vá buscar esse documento e ver se a senhora não sai de casa sem sua identidade, não. Ele foi maravilhoso, porque ele podia, inclusive, ter me levado para a delegacia para provar que eu era eu. Porque da onde é que isso não podia parecer um furto? Sei lá, uma apropriação indébita. Eu não podia nem provar que a minha mãe era aquela pessoa dos documentos do carro. Certo? Eu acho que ele ficou menos estressado porque ele viu o selo da OAB, só pode, porque a minha cara parecia mais, sei nem dizer. Eu chorei, passei o resto do dia chorando, obviamente, né? Pensando, só para vocês verem, isso tem 13 anos. Eu ainda me lembro disso como se eu tivesse acontecendo nesse instante, de tanta loucura que foi. Foi no ano que ele morreu. Bora lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenha que dizer para vocês. Aí vocês já entenderam a responsabilidade de quem, para quem foi passada a procuração. A pessoa que foi nomeada, lá que foi declarada lá naquele momento, ela vai aceitar os encargos que tenham até ali, tá? Pronto. E aí, para quem eu declarar, vai assumir todos os direitos de posse e propriedade daquele bem. Certo? Vai ter todos os direitos. Não tem nenhuma reserva de direitos, não. Ó, o 470 vai dizer que aquele contrato vai valer entre as partes que constam os nomes ali, certo? Se não houver indicação de outra pessoa, e se a pessoa que porventura eu vá nomear, ela seja insolvente, tá? Mas a priori serve apenas para os contratantes. Pronto. Contrato. Aqui é a questão da resolução por onerosidade excessiva. Essa resolução por onerosidade excessiva, ela vai acontecer quando os contratos eles são continuados, né? Prestações continuadas, diferidas. Eu até já expliquei para vocês que essa resolução aí, a finalização desse contrato por essa onerosidade excessiva, pessoal, tem que ficar demonstrada, não as fraudes, né, pessoal? A realidade mesmo, tá? Uma prestação se torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem para o outro. Então, eu que comprei, né, que vou ter que pagar as parcelas, aquilo fica muito oneroso para mim, a outra pessoa, o outro contratante tem uma vantagem excessiva, tá? Eu tenho que provar esses acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Eu perdi o emprego, eu sofri um acidente, eu não posso mais trabalhar. Lembrem-se, eu até falei na aula passada para vocês, não as fraudes. Eu não posso dizer que o contrato é onerosamente excessivo, se eu assinei ele hoje, amanhã eu já entro com uma ação. Eu não paguei nem a primeira prestação. Eu não mudei economicamente nada na minha vida, e aí eu estou dizendo um dia depois que o contrato é excessivamente oneroso. Isso é fraude, tá, pessoal? Como é que você prova que a sua realidade, que a sua vida mudou? Se você perdeu o emprego, você tinha 3 empregos, perdeu os 3. Você trabalhava normalmente, era autônomo, você sofreu um acidente, está no hospital, não vai poder trabalhar, sei lá, por 6 meses, 1 ano. Entenderam? Aí você mostra que não existia a possibilidade, a previsibilidade daquilo acontecer, acontece e aquele contrato passa a ser oneroso excessivamente para você. Entenderam isso, pessoal? O parágrafo 479 vai dizer que essa resolução ela pode ser evitada. Se for oferecido o réu,
outras condições de contrato, tá? Um parcelamento maior, uma carência. Pessoal, tem muito empresário que fez empréstimo no Banco do Nordeste, que durante a pandemia está fazendo negociações para conseguir pagar. Alguém imaginou que a gente fosse viver os últimos 2 anos? Não. O limite da crescimento de uma empresa, ele acredita que vai conseguir. Exatamente. Porque aí fez, né, em 2019. Tem eu tenho um monte de cliente que fez, que preparou tudo, estava tudo bem, tudo maravilhosamente bem. Quando fechou tudo, não vendeu mais. Como é que você consegue pagar um empréstimo se você fez um empréstimo para aplicar dentro da sua empresa, para você vender e receber e pagar e rodar, e agora? Na verdade, virou onerosidade excessiva para quase todo mundo, né? Especialmente para quem perdeu o emprego, para quem não conseguiu produzir, para quem não produziu e não conseguiu vender. Certo? O 480 vai falar, inclusive, em redução da prestação, tá? Muitos bancos estão dando 1 ano, 2 anos, 3 anos de carência para voltar a fazer os pagamentos daquele contrato. Certo? Me digam aí se vocês entenderam, se tem alguma dúvida até aqui. Pessoal de casa, me digam também se vocês entenderam. Tranquilo, professor. Pronto. Oi. Alguém ia perguntar? Pronto. Finalizamos essa aula. Deixa eu só confirmar. Finalizou, tá? Eu vou mandar a próxima. Deixa só eu ver bem aqui uma coisa. Pedir. Eu vou mostrar para vocês aqui o Código Civil, pessoal, e eu gostaria que vocês acompanhassem aí. Cadê? Pelo Código Civil de vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, porque parece que não está aparecendo. Só explicar para vocês uma coisa, pessoal de casa e aqui da sala. A nossa disciplina começa no 421. Aí a gente já falou dessas disposições gerais todas aqui, tá? É só isso que está aparecendo em vermelho aí, é só para dizer para vocês que a gente já conversou sobre tudo isso. Formação do contrato a gente também já conversou. Essa estipulação em favor de terceiro que está de verde, a gente vai conversar agora. Promessa do fato de terceiro também. Vícios redivitórios e evicção vai ser na próxima aula. Porque são contratos muito grandes. A gente vai falar de contrato aleatório agora também, porque é rápido. Esse contrato preliminar é aquele conceito que a gente falou agora há pouco, tá? Que eu vou até marcar aqui de vermelho, porque a gente já conseguiu conversar sobre ele. E aí, acabamos de falar com esse contrato com pessoa a declarar. Por que eu estou falando, mostrando isso para vocês? Para vocês entenderem que extinção, cláusula resolutiva, onerosidade excessiva. Porque eu acho que mais uma aula, a gente já vai entrar nas espécies de contrato mesmo, e aí já vai falar da compra e venda. Aí a gente já vai seguindo o roteiro do Código Civil mesmo, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem qual é a sequência das aulas, certo? Porque, às vezes, o roteiro que eu vou passar para vocês, ele não é um roteiro, a numeração não está seguida, certo? Então, é só para vocês entenderem isso. Deixa só eu ver se eu acho aqui a aula que eu preciso passar para vocês agora. Espera aí, rapidinho.
Pronto, Otávio, estou te mandando o que a gente vai conversar agora. Estipulação em favor de terceiro. Vou ver aqui como é o nome do outro. Eu acho que está até junto. Estipulação em favor de terceiro e promessa de fato de terceiro. Vamos ver se elas estão juntas. Então, tá nesse arquivo que eu te mandei aí, Otávio. Vou mandar para Marcelo também. Tá, mas eu sempre vou mandar para os dois, para ficar mais fácil de vocês. Deixa eu só abrir mais um aqui para eu... Pronto, aí o outro é esse aqui, que aí a gente finaliza esses dois tópicos hoje, que são mais simples, e a gente deixa vício redibitório e evicção para a próxima aula. Esses dois são pequenininhos, quando a gente acabar, a gente finaliza a aula. Agora é aula 5 e 6, tá? São super pequenininhos. Pronto. Vou até marcar logo aqui de vermelho, para eu saber que eu já finalizei com vocês esses dois. É esse. Deixa eu falar logo desse contrato aleatório aqui, pessoal. É o 458. Esse contrato aleatório aqui, pessoal, só para você, 458. Não está nesses roteiros, tá? Está só no Código Civil. Ele vai dizer que o contrato aleatório, a gente até estudou isso, são contratos a respeito de coisas ou fatos futuros. Lembram que eu falei para vocês da venda da plantação de soja? Eu estou vendendo plantação de soja daqui a 2, 3 anos, né? Eu vendo hoje a plantação que eu não vou plantar em 2022, 2023, 2024, tá? Aí a gente tem que falar de risco, né? Nos contratos tem que ter a previsão de risco. Não só de não colher, como de colher o valor, uma quantidade menor, né? Especialmente a questão também do valor, que eu vou pagar o valor hoje, eu vou pagar o valor de hoje. Mas e se tiver alguma coisa que seja mais, um valor melhor no futuro? Então, pode ser que eu tenha que contemporizar aí, pagando mais, alguma diferença do que valia nos anos anteriores. Vocês lembram do exemplo da soja que eu falei, né? Tinha uma diferença, só a diferença do preço que foi vendido um ano antes e que era no ano seguinte, só de 4 milhões. Então, vocês têm que ter ideia de pensar nessas previsões, porque a diferença pode ser muito grande, tá? E aí vocês têm que pensar que vocês estão advogando para um cliente que pode vir a ter um valor a mais para receber simplesmente pelo mercado, certo? Pessoal, essa disciplina, ela é uma das disciplinas mais importantes para a gente fazer a advocacia extrajudicial. Porque, normalmente, o contrato, nós vamos elaborar, vamos fechar o contrato do nosso cliente, vamos brigar por ele, não necessariamente vamos brigar com a ação judicial, tá? Então, vocês têm que se lembrar dessas cláusulas, vocês têm que se lembrar dessas possibilidades para vocês até venderem serviço extrajudicial para o cliente de vocês, tá? O 459 vai dizer que pode ser que esse risco venha a existir por conta da quantidade, tá? E também por conta do dinheiro do alienante a todo preço, e preço do dia. Ele pré-vendeu uns anos antes, era um preço X, no preço do dia que a coisa vai ser entregue, pode ser que seja X mais 10, X mais 100, então a gente precisa fazer a previsão de como vai resolver isso também, tá?
E se nada vier a existir? Está aí no artigo 459, parágrafo único. Alienação não haverá. E o alienante restituirá o preço recebido. Imagina que eu vendi toda a produção de uma fazenda de soja. De repente aconteceu alguma coisa e não colheram um grão. Mas já receberam o dinheiro, né? Olha aí. Vai ter que devolver. Certo? Ah, professora, mas meu cliente já gastou o dinheiro todinho. Então, vocês têm que fazer a previsão de se acontecer isso, como vocês farão essa devolução. Tá? 460. Se o contrato for aleatório, por se referir a coisas existentes, mas expostas a riscos, né? As coisas que estão, vamos pensar, expostas a sol, a chuva, assumido pelo adquirente, ou seja, quem está comprando assume o risco. Terá igualmente direito o alienante a todo preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou de todo no dia do contrato. Às vezes, essas intempéries já pode dizer que aquela coisa não vai existir, tá? E ainda assim a pessoa vai comprar. Então, ele vai arcar com o prejuízo que ele tiver. 461 vai dizer que a alienação aleatória deverá ser anulada como dolosa pelo prejudicado se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco. Pessoal, eu vendo alguma coisa que está exposta, mas eu já sei que ela está deteriorada. Eu já sei que ela não está boa para funcionamento ou para consumo. Aí, nesse caso, não foi por si só a intempérie, né? Não foi só o risco do contrato. Aqui, a pessoa que vendeu já sabia que ela não prestava. Então, ela vai ter que ressarcir. Pessoal, vocês lembram do pão? Está ali dentro da bolsa. Inclusive, eu trouxe o saco do pão novo para mostrar para vocês. Porque o meu lanche vai ser pão hoje. Eu disse, menino, Maria Clara tem que levar o pão para os meninos verem. Cheguei lá e eu nem tinha prestado atenção que o pão tinha sido quase R$6. R$6, porque era uma coisa de pão fatiado integral. Cheio das trecas por lá. Aí quando eu cheguei lá, sabe o que a moça me disse? É porque eles não duram todo o tempo de validade mesmo, não. Pessoal, ele foi produzido quinta-feira. Eu comprei quinta. Não, eu comprei sexta. Ele foi produzido sexta, eu comprei sexta. Domingo, ele já estava com molho. Eu disse, amiga, mas ele está assim desde domingo. É no mesmo dia, e esse pão daqui dá mofo no mesmo dia. Porque assim, né, dá mofo com 4, 5, 6 dias, tudo bem. Mas no mesmo dia, quer dizer que o pão francês eu como de manhã, eu tenho que jogar ele fora de tarde, porque outro dia ele vai estar com mofo. Ela disse, a senhora quer o quê? O dinheiro ou outro pão? Não, eu vou comprar não desse, né? Porque desse eu não compro nunca mais, mas eu quero comprar outro. Porque lá tem um pão massa fina maravilhoso. Aí é tanto que eu só comprei, foi ontem. O último pão tá ali. Porque eu não vou comprar mais pão para comer 5 dias. Porque não vai prestar. Talvez aquele pão não tenha sido produzido naquele dia. Professora, eu vi na internet, eles colocam sobre trabalho, né? Às vezes, mas eu não sei se acontece nesse trabalho. A gente trabalhava no supermercado e tinha lucrado a data de validade. Vamos lá conversar sobre isso. Pessoal, nós estamos aqui dentro desse contrato aqui que a gente está conversando. Sabe por quê? Vocês nunca compraram presunto, chegou em casa e estava estragado. Cortado lá o vencimento no dia. Vocês nunca viveram isso? Pois eu já vi. Comigo acontece tudo. Sabe por quê, pessoal? Porque aquele negócio é uma barra desse tamanho. Então, ali, ele tem uma data de validade. Não é o dia que o empresário resolve fatiar que é a data de validade. A data de validade dele já estava lá. Só que aí eles cortam e te dão uma data de validade para frente. Estão entendendo? Quando ele já não prestava mais. Por isso que quando chega em casa, ele está com aquela gosma. Eu volto tudo. Eu guardo.
Olha, a validade até não sei quanto, estragou, quero outro. Pode me dar meu dinheiro. Eu me dou esse trabalho. Ora, se eu fui lá trocar esse pão, vocês não estão entendendo, que eu ia lá só hoje. Mas hoje era o dia 25. Ia valer até hoje. Ela ia dizer que estava no último dia, por isso que já estava estragado, não era? Eu fui lá. Ó. Que ontem não era 25, ontem era 24. Na mesma hora, ela me disse que eu podia pegar outro pão. Por que será? Né? Não é uma boa pergunta? É porque, será que isso aconteceu comigo? Isso? Não. O acondicionamento não tá bom, os produtos daquele pão não estavam bons, por isso que ele estragou antes da data de validade. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Se eu vou abrir um trigo, um açúcar, que já está passado da validade, já está perto de passar, o que eu vou produzir também já está. Certo? Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões, porque isso pode, ainda mais, pessoal, que eu sou consumidora. O meu contrato naquela padaria ali é de consumo, como consumidora, não é contrato civil. Eu estou aqui fazendo um exemplo do contrato civil, mas não é. Porque eu não sou destinatária final do pão. E é alimento perecível. Me dá uma dor de barriga, eles estão lascados. Né? Imagina. Pessoal, sobre esse contratinho aqui aleatório, ele está na classificação dos contratos de vocês. Só que o código, ele traz aqui com uma especificação mais apuradazinha para vocês entenderem as responsabilidades desse contrato. Me digam se vocês entenderam. Professor, ele também está no material da aula 5 que a senhora mandou pra gente agora. Esse contrato aleatório, eu acho que não está, não. Tá na aula 5. Eu achei no página 4. Pensei que não tivesse. Deixa eu ver. É, porque tem um monte aqui. É mesmo. Oh, mas eu sou lesa. Tem um monte de coisa que aqui a gente já conversou. Ah, tudo bem. Tem que ver. Olha, vocês então, menino, não sabia que tinha tanta coisa aqui. Deixa eu logo mostrar para vocês aqui de casa também. Oh, meu Deus, a pessoa é lesada. Peraí, pessoal, então. Deixa eu mostrar para vocês nessa aula 5 uma coisa que nós vamos ter em todos os contratos, os roteirinhos de aula. Vocês vejam que eu coloco os artigos, ó, estipulação em favor de terceiro. Eu coloco os artigos aqui. Aí eu coloco embaixo um resuminho. Vocês perceberam? Eu adoro dizer que às vezes eu elaboro questão objetiva olhando para esses resuminhos. Certo? Ó, da estipulação em favor de terceiro. É o que se estipula em favor de alguém para exigir o cumprimento da obrigação. Eu coloquei aí, ó, é um contrato que se convenciona em favor de terceiro não participante do contrato. É como se eu fizesse um contrato aqui, eu e essa garrafa, nós duas fazemos um contrato, mas o beneficiário do contrato é estadual. Certo? Ou seja, quem vai usufruir do que nós vamos negociar é um terceiro. O contrato que eu fecho com o literato educacional. Eu sou contratante, o literato é o contratado. Onde é que a minha filha entra nessa história? Ela é a terceira que vai se beneficiar. Entenderam? Por isso, estipulação em favor de terceiro. Eu estou contratando um serviço, não para mim, mas para a Maria Clara. Ok? Exceção em relação ao princípio da relatividade dos contratos. Isso aqui também, pessoal, é porque é possível que esse terceiro, ele possa exigir alguma coisa, e ele também tem que anuir, né? É claro que a minha filha não tem que anuir nada, quem manda no colégio para estudar sou eu, mas pode ser que um contrato entre adultos, tá? Esse adulto precise concordar, certo? E se, imagina que eu fiz esse contrato, Maria Clara quer estudar, mas ela nem vai na escola,
Ela não exige do colégio nada em relação ao contrato que eu fiz para ela, tá? Pronto. Tem algum problema, pessoal? É possível que eu peça a exoneração do contrato, ou seja, o término. A pessoa não quer mais, então eu vou rescindir o contrato, tá? Eu estou dando exemplo do colégio dela para vocês entenderem como é que isso pode acontecer. Mas, nesse caso, eu tenho dever legal de obrigá-la a ir para a escola. Certo? Eu não posso ir lá só rescindir o contrato e deixar ela em casa, porque ela não quer mais ir para a escola. Entenderam isso? Qual a natureza jurídica desse contrato? Ele é um contrato sui generis. Eu coloquei um outro exemplo. Eu tenho seguro de vida. Quem é o beneficiário do meu seguro de vida? A minha filha. Ela sabe que eu tenho seguro de vida? Pode ser que sim, pode ser que não. Quando acontece alguma coisa comigo, quem vai receber o prêmio, que a gente chama de prêmio? Ela. Ela pode ou não ir lá receber. Entenderam? Eu já paguei. Se ela vai ou não receber, só ela vai dizer. Não ouvi. Não ouvi. A gente fica meio assim, né? De pensar que você vai receber um valor que é pelo falecimento de alguém, né? Nesse caso, ela nada ou ela vai ter que se reservar? Ela. Excelente pergunta, minha filha. Vamos pensar que eu tenha mais de um herdeiro. Eu só tenho ela. Mas vamos pensar que eu tivesse outros filhos. Se eu colocar o seguro só no nome dela, só ela recebe. Não é herança. Entendeu? É diferente. Previdência privada do mesmo jeito. Eu consigo lavar o dinheiro para que os herdeiros não recebam, os outros herdeiros não recebam, tá? É uma fraude possível. Tá certo? É uma fraude possível. Certo? Hã? Tem. Especialmente quando a sua atividade profissional é de risco. Os dois. Pode dividir. Você que escolhe quem é o beneficiário. Certo? Eu não sei se foi o Marcelo ou se foi o Otávio que falou, mas eu vou falar como mãe. A gente faz isso pensando nas intempéries que os filhos podem viver quando a gente não está mais aqui. Então, a intenção é que vocês recebam mesmo e façam o melhor proveito possível, tá, meu filho? Aí eu estou te falando como quem faz e quer que a minha filha encare a coisa dessa forma. Eu sei que não é muito legal, não. O que tem mais? Características. Olha, pessoal, já estou colocando características aqui, ó, de tudo que a gente estudou. Como é que a gente caracteriza esse tipo de contrato? Ele é consensual, porque eu vou lá e negocio com a outra parte. Eu dou o meu consentimento. Ele é bilateral, porque tem que ter pelo menos 2 pessoas. E o contrato, ele é livre, né? Ele não tem uma forma prevista na lei, tá? O terceiro, esse terceiro aqui, essa estipulação em favor de terceiro, precisa ser um terceiro que eu vou identificar. Não pode ser um terceiro que eu não tenha identificação, ou que eu não possa individualizar. Eu coloquei assim, ó, terceiro precisa ser determinável. Então, é aquela pessoa, é o meu filho, é o meu amigo, é o meu marido, é a minha mãe, é um terceiro que eu possa qualificar, tá? O terceiro não participa com onerosidade. Quem paga o seguro? A Maria Clara ou eu? Quem paga o colégio? Sou eu também. Tá? Regulação são esses artigos que a gente acabou de estudar. Ok? Promessa de fato de terceiros. Pessoal, ele é bem simples, ó. Aquele que tiver prometido o fato de terceiro responderá por perdas
e dano quando este não é executado. Pessoal, isso aqui é muito parecido com o agenciador. Eu agencio um determinado profissional. Eu faço um contrato para ele fazer alguma coisa. E se ele não faz, quem vai ser responsável? Eu, por exemplo, vamos pensar que eu contratei o Gustavo Lima para fazer um show aqui. Gustavo Lima não aparece. Eu sou o agente dele, ele não veio. Quem vai pagar pelo prejuízo? Eu. Entenderam isso? É bem simples esse contrato, porque eu estou me comprometendo pelo terceiro. Pessoal, essa história desses assessores desses blogueiros, os assessores desses influencers, eles vendem que a pessoa faça propaganda de determinados produtos, não é isso? Se eles não fazem. Ou se eles fazem, que aí acaba dando uma confusão qualquer, e aí o povo cancela. E aí, em vez de vender mais, faz vender menos. Já pararam para pensar nisso? Essa semana teve uma aí que fez um negócio que estão esculhambando com ela. Né? Por quê? Porque não fez a propaganda do jeito, da engenhosidade de quem queria ver. Imagina. Fica difícil, né? Eu não sei se vocês lembram daquela confusão do Nego do Borel. Uma moça, uma adolescente, ela tinha contratado com uma empresa de cosmética para fazer uma linha de cosméticos do nome dela. Com a confusão lá, que ela teve, sei lá o quê, com o Nego do Borel quando ele estava casado, o que aconteceu? Ninguém estava mais comprando os cosméticos. E estavam devolvendo e queria que a marca cancelasse todo o investimento que foi feito naquela linha de produtos. Não pode dar um negócio desse bem aqui. Sabe por quê, pessoal? Eu sempre gosto de conversar sobre essas questões. Quando você se propõe a ser influenciador, você tem que ter o perfil de quem influencia, não é? E a galera tá comprando influenciador de influência boa. Então, você tem que ter um comportamento que presta. Você tendo e 10 esculhambar todo dia. E 10 esculhambar todo dia, agora imagina. Sem ter. Vocês entenderam que os prejuízos podem ser arcados por quem agenciou? Por quem negociou aquela publicidade? Porque sempre tem um assessor. Vocês podem olhar nas biografias desse povo, tem na assessoria. Agente, entendeu? Porque tu não fala com a pessoa, tu fala com o agente, com o assessor. Parar para prestar atenção nisso? Deixa eu ver o que tem mais aqui. O parágrafo único vai dizer que essa responsabilidade aí de perdas e danos não vai acontecer se o terceiro for cônjuge, né? For marido, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os bens. Pessoal, porque aqui, se for marido e mulher, uma pessoa se compromete pela outra, a outra não vai fazer, e a indenização vai recair sobre o patrimônio comum. Então, quem não teve nenhum problema, quem não fez nada de errado, vai ter prejuízo, tá? Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outro, e se este, depois de se ter obrigado, faltar a prestação. Pessoal, porque aqui é como se fosse uma procuração. É tanto que hoje esses contratos eles já são melhor redigidos para que eu, assessor, eu, agente, só negocie as cláusulas contratuais. A obrigação em si vai ser da pessoa que deveria executar. Vamos pensar aqui na Juliette, né? Que é a moda, né? O agente dela negociou uma propaganda, ela não fez. Mas o nome de quem é que está lá? É do agente ou da Juliette? Se tiver da Juliette, é ela que vai ter que responder. Certo? Entenderam essa promessa pelo fato do terceiro? Eu estou me comprometendo pelo outro.
Mas quando eu me comprometo, não em meu nome, mas em nome dele, é ele que vai ter que arcar. Certo? Pronto. Pessoal, passando aqui nesse roteiro, essa aqui, vícios redibitórios, a gente vai ver na próxima aula. E também ele é bem grande, tem que explicar muita coisa. E essa é evicção, ó. Viram aí, ó? Evicção. Esses dois aí a gente vai conversar na próxima aula. Deixa eu só ver se eu já falei dos outros todos. Contratos aleatórios já, contrato preliminar também, extinção do contrato, que é o distrato também, cláusula resolutiva, exceção do contrato não cumprido, resolução onerosa. Olha aqui, pessoal, tem umas explicações aqui. Deixa eu logo falar com ela disso aqui, ó. No modo de extinção do contrato, é lá na última folha, pessoal, na 6. Só para explicar isso aqui logo para vocês, que é doutrina. Tem algumas coisas que a gente vai para o código, tem algumas coisas que a gente precisa de doutrina. Marcelo e Otávio, me digam se vocês conseguiram entender aqui que eu vou falar sobre essa doutrinazinha aqui para vocês. Só para a gente finalizar. Pode falar. Ok, bora lá. Ó, essa extinção sem cumprimento, a extinção do contrato, em regra, se dá pela execução. Ou seja, eu contratei com alguém alguma coisa, foi executado, extingui o contrato. E quando a extinção se dá sem o cumprimento, ou seja, eu contratei alguma coisa e não foi cumprido, as cláusulas anteriores, quando acontece uma nulidade absoluta, todos os efeitos ex-tunc, tudo vai perder, e a nulidade relativa é possível anular se eu for requerer essa anulabilidade. A cláusula resolutiva, ela pode ser expressa ou tácita, está lá naquele artigo que a gente conversou, e eu também posso ter o direito a arrependimento. Em alguns contratos, né? Contrato pela internet, eu sempre tenho direito ao arrependimento. Pelo Código do Consumidor, são quantos dias, pessoal? 7. Isso. E as cláusulas supervenientes, pessoal, a gente vai falar em resolução, quando há uma inexecução voluntária, pode ser culposa e involuntária, inexecução voluntária. Ela pode ser culposa e involuntária, por caso fortuito ou força maior, e também por onerosidade excessiva. Lembre, caso fortuito e força maior, pessoal, normalmente são eventos da natureza, eventos imprevisíveis, coisas que eu não tinha como prever que aconteceriam, acontecem e aí eu não posso ser obrigada a cumprir, tá? A resilição, pessoal, é o nome da extinção bilateral. Temos aqui um acordo de vontades, a gente faz o distrato, que eu já expliquei para vocês o que é, tá? Unilateral, apenas em certos contratos podem acontecer. Como é que essa resilição ela pode acontecer só por um dos lados? Vamos pensar aqui na nossa profissão de advogado. Eu sou advogada de alguém. A pessoa não quer mais que eu seja advogada dela. Ela vai revogar a minha procuração. Mas e se eu não quiser mais advogar para ela? Eu vou fazer o quê? Renunciar aos poderes da procuração. Quando a gente fala de contrato de aluguel, a gente fala em denúncia. Está escrito bem aí para vocês. Denúncia por quê? Porque é uma nomenclatura da lei de inquilinato. Eu vou denunciar o contrato, ou seja, eu vou dizer que eu não quero mais aquele contrato. Aí, ó, aqui, ó, revogação, que é o exemplo que eu dei do advogado, renúncia também, e resgate, pessoal. Às vezes eu fiz um depósito, eu emprestei alguma coisa. Eu não quero mais depositar, eu não quero mais emprestar. Então, eu vou lá e resgato. Morte de um dos contratantes. Pessoal, especialmente quando o contrato é personalíssimo. Eu dei o contrato personalíssimo, o exemplo que eu dei para vocês foi o do Romero Brito, né? Para fazer um desenho de acordo lá com aquela técnica dele. Imagina se o Romero Brito morre. Eu vou querer que mais alguém faça esse desenho para mim? Não tem sentido, né? Porque não vai ter sido ele, não vai adiantar. Persistem as parcelas já cumpridas. Pessoal, dependendo do que seja, vai ter que ter uma devolução aí, tá?
Rescisão. A rescisão acontece com alguns contratos. Eu vou rescindir o meu contrato de aluguel. Eu vou rescindir meu contrato, né? Aqui a gente diz que você vai pedir cancelamento, né? Mas quando você vem pedir cancelamento da sua matrícula, você está pedindo o quê? Você está fazendo o quê? Uma rescisão. Você está finalizando. Quer ver um outro contrato que dá rescisão? Contrato de trabalho. Você não vai mais trabalhar e vai fazer a rescisão do contrato. É claro que no contrato de trabalho tem algumas obrigações de quem te contratou, tá? Pagar as verbas, FGTS, tudo que tiver pendente. Ok? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Vamos terminar logo esse sexto aqui, que é bem simples. É o contrato estimatório e a troca ou permuta. Ainda tem tempo? A gente finaliza logo. Vou fechar esse e vou colocar o 6 agora. Pessoal, troca, permuta e embaixo contrato estimatório. O que é essa troca e permuta? Olha, já começa dizendo bem aí no 533 que ela equivale a compra e venda. Pessoal, troca e permuta nada mais é do que o escambo. Lembram do escambo lá da Idade Média? Eu tenho alguma coisa e quero trocar com a outra pessoa. Não necessariamente precisa ser dinheiro. Pode ser uma troca de uma coisa pela outra, tá? Tem muita gente que compra coisa assim. Ah, eu tenho uma bolsa, não quero mais. Tenho um vestido, não quero mais, vamos trocar. Pronto. Resolve. Qual é a diferença entre a compra e venda? Porque eu coloquei aí que difere da compra e venda, porque na compra e venda tem dinheiro. Mas eu fui bem tradicional, né? Porque hoje em dia a gente já consegue comprar e vender trocando uma coisa pela outra. A casa é mais cara, coloca uma outra casa, um carro, né? E aí vai trazendo bens até finalizar, até ficar o valor mais ou menos parecido, tá? Quais são as características desse contrato? É um negócio jurídico bilateral. Para eu trocar alguma coisa, eu tenho que trocar com alguém, né? Oneroso. Pessoal, se eu vou dar uma coisa e vou receber outra, né? Todo mundo aí tem obrigações. Consensual, acordo de vontades. Não tem caráter real, mas tem obrigação. Pessoal, não tem um caráter real, apesar de ter uma coisa, mas eu tenho obrigação eu recebo uma coisa, eu tenho obrigação de entregar outra. Certo? Os valores são diferentes na permuta entre ascendente e descendente. Consentimento expresso de todos os descendentes. Pessoal, tudo que eu for fazer que envolver bem de descendente tem que ter a anuência dos outros descendentes. Então, vamos pensar, eu sou filha, eu tenho 3 irmãos. Se eu vou receber alguma coisa da minha mãe, do patrimônio dela, meus 3 irmãos têm que concordar. Mas lembre-se de uma coisa, isso vai figurar como antecipação de herança. Certo? Lá no fim, isso vai entrar para o monte. E o contrato estimatório, esse contrato estimatório, eu vou até colocar uma letra maior aqui, que nem eu estou conseguindo enxergar. Ele vai dizer que o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele preço ajustado, salvo se preferir o prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Pessoal, isso acontece muito com quem vende roupa, quem vende perfume. Sabe aqui essa loja diamante? Sabe o que ela faz? Isso aí, contrato estimatório. Ou contrato em consignação. O estimatório, pessoal, não necessariamente eu pago. Eu que vou vender a coisa da outra pessoa, pode ser que eu não pague. Aqui na Diamante, contrato em consignação, por quê? Porque eu vou lá,
Eu compro uma determinada quantidade de coisas para revenda, certo? E aí eu vou revender. Eu tenho um prazo para trocar alguma coisa. Mas se eu não troco, eu fico com aquela coisa lá. E se eu tiver prejuízo porque eu não vendi, eu tenho. No contrato destinatório, vamos pensar aqui, ó. Eu entrego para vocês essa garrafa, esse celular, para vocês venderem para mim. Certo? Quando vocês venderem, vocês vão trazer o valor ajustado. Certo? Vocês tiveram que me pagar alguma coisa para vocês levarem para vender? Não. Eu apenas fiz um depósito na mão de vocês para vocês venderem para mim esses dois objetos. Certo? Se vocês não conseguirem me pagar, não conseguirem vender, vocês têm o dever de me trazer o dinheiro? Não. Vocês podem me trazer as coisas? Sim. Entenderam? 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integralidade se tornar impossível, ainda que por fato ele não imputável. Eu entreguei essas coisas para vocês venderem para mim. Aconteceu alguma coisa, destruiu. Agora vocês vão ter que me pagar o preço. Certo? Porque vocês poderiam até me devolver as coisas, se não conseguirem vender. Ó, pessoal, eu expliquei o 534. Na verdade, aqui eu já terminei de explicar, mas como vocês finalizou, a gente não viu, o 535 vai dizer que o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se antes da restituição da coisa, restituir a coisa se tornou impossível, tá? Ainda que por fato a ele não imputável, tá? Mesmo que ele não tenha dado causa, tá? Ele vai ter que pagar o preço, porque ele levou, é o risco do negócio, e ele não restituiu a coisa. Então, porque ela pereceu de alguma maneira. Então, ele vai ter que pagar o preço, tá? É aquele exemplo, eu dei a garrafa e o celular, vocês levaram para vender, de alguma maneira, vocês não conseguem me devolver porque houve uma destruição. Vocês vão ter que me pagar o preço, tá? Essa coisa que vocês levam para vender, ela não pode ser objeto de penhora pela dívida de vocês, tá? Porque não é possível. E o 537 vai dizer que, vamos pensar que eu vendi a coisa. Eu dei para vocês venderem, mas de alguma maneira alguém me procurou e queria comprar a coisa, certo? Eu tenho que pedir que vocês me devolvam. E aí a gente vai ter que ver. A venda que eu fiz individualmente foi gerada pela publicidade, por exemplo, que vocês fizeram, por algum oferecimento que vocês fizeram e a pessoa veio me procurar. Então, se aconteceu isso, pessoal, a gente vai ter que ver como é que eu vou ressarcir vocês do trabalho de vocês, certo? Esses contratos aqui, pessoal, todos eles têm a ver com ganhos para ambas as partes. Não só para mim, que dei para vocês venderem. Vocês vão vender isso por um preço, pelo trabalho, né? Não só o preço da coisa, mas qual o percentual do preço da coisa que eu vou pagar para vocês. Então, se eu resolvo vender por mim mesma e a coisa está com vocês, o que tem que ser visto eu vendi pela publicidade que vocês fizeram, por exemplo, então eu vou ter que arcar com o pagamento de vocês também. Se vocês ficaram por um prazo estipulado, não venderam, eu posso pedir a restituição da coisa e eu mesma dispor dela, e eu mesma vender? Posso. Tá? Mas aí a gente tem que ter responsabilidade em relação ao trabalho da outra pessoa e se a venda foi efetivamente feita com a ajuda do trabalho da outra. Tá? E digam aí se deu para vocês entenderem. Se tem alguma dúvida, que eu acho que sobre isso aqui é só esse pedacinho mesmo. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não. Pronto. Desse capítulo aqui, desse 6 já finalizou.
Aí vai ficar faltando daquele capítulo 5 só evicção e vícios redibitórios, que a gente vai estudar na próxima aula. Me digam aí se vocês têm dúvidas, se tem alguma pergunta. Beleza, professora, tudo certo. Então tá. Pessoal, se a Alexandra me chamar para dar outra reposição, segunda-feira a gente se encontra. Tá bom? Eu já fiz chamada de todo mundo. Valeu, professora. Boa tarde. Obrigada, meu filho. Boa tarde. Boa tarde.